E aí, turma, tudo certo? Hoje a gente vai fazer um resumo visual desse livro aqui, ó. Livrozinho pequeno, mas mega difícil de se ler, que é de Byung-Chul Han. Vocês devem conhecer esse autor por aquele livro que é A Sociedade do Cansaço. Ele ficou bastante famoso por causa desse livro, falando, né, sobre essa sociedade nossa que tem burnout, que tem ansiedade, que tem vários problemas devidos a internet e a necessidade do ser bem-sucedido na vida através da autocobrança, do próprio esforço e dessa vontade demasiada da gente ser o que a gente não é para ter coisas que a gente nunca quis, para agradar as pessoas que a gente não se importa. Mas aí ele escreveu esse outro livro aqui, que é A Salvação do Belo. E como eu quero fazer mais resumos sobre design, arte e coisas relacionadas à minha área, que é desenho e criatividade, eu achei esse tema bem interessante. E eu peguei emprestado esse livro de um colega meu, professor Mário Fontanive, que me emprestou esse livro, e eu pensei, em uma semana eu devolvo para ele. Mas já se passaram 3 semanas, eu ainda não devolvi. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é essa salvação do belo e por que o belo precisa ser salvo. Já digo de antemão que este vídeo aqui, para ele ser belo, ele deve ser contemplado. Então, segundo Chul Han, não se esqueça de dar o like. Não, tô brincando. Na verdade é o contrário. Não é sobre likes, é sobre profundidade, vínculo e verdade. Então, para poder ter a noção do resumo, é importante assistir até o final. E é isso que ele tenta passar nesse livro também. Tipo, as pessoas precisam não consumir as coisas, mas experienciar as coisas através de vínculos, de memórias. Então, é mais ou menos o que eu vou falar também nesse livro. Vamos lá pro resumo, então. A gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Ele se chama Byung-Chul Han e ele escreveu esse livro que se chama A Salvação do Belo. O que seria, então, essa salvação do belo, segundo Chul Han? Ele começa o livro, então, falando sobre a estética do liso. Estética do liso. E daí aqui a gente vai entender onde é que ele quer chegar. Ó. Na estética do liso, nessa parte do livro, ele pergunta, né? Ele faz uma reflexão sobre a semelhança entre Jeff Koons, que vocês devem conhecer, já viram, né? Essa estátua gigantesca que é um cachorrinho de balão. Os aplicativos de filtro de Instagram que deixam as pessoas mais artificiais. E os carros da Citroën. Daí, no caso do livro, ele fala dos carros DS da Citroën. E qual que é a semelhança entre eles? Todos esses objetos, elas são lisas. Todas as superfícies delas são livres de impureza, são lisas, são artificiais. Então, o rosto daquele filtro no Instagram, ele é perfeito, ele é para ser belo, mas ele é liso. Ele é cheio de positividade, ele não tem imperfeições, ele é todo correto, mas ele é totalmente liso. E o liso, no caso aqui, das formas lisas do carro, que dão vontade de tocar, que são macias, que não tem nenhum contraste, que não geram nenhum desconforto, elas na verdade acabam não sendo belas. Elas só refletem um vazio, né, da nossa sociedade. E por ele ser um filósofo, esqueci de comentar aqui, né, quem é Byung-Chul Han? Então ele é um filósofo sul-coreano, mas que estudou teologia, filosofia e literatura na Alemanha. E ele fala bastante sobre psicopolítica e sociedade contemporânea. Então, a partir disso, né, entendendo quem é ele, a gente consegue entender o que ele quer dizer aqui, fazendo uma crítica a esses produtos, né, a essa estética que a gente tem hoje em dia. E essa estética que tem o liso como principal forma de representação, ele resume ela na estética dos likes. Ou seja, hoje em dia, a gente não tem mais preocupação com o verdadeiro belo ou com a beleza das coisas, mas sim com essa beleza artificial, com essa beleza que gera likes e que, por ser totalmente artificial, ela acaba também não sendo bela. Então isso aqui tudo seria muito, como as palavras dele no livro, seria muito polido, seria muito suave, seria muito leve e seria muito claro. Tudo isso é feito para não machucar, feito para ser mais confortável, mas sem essência, né? Sem significado. E isso faz com que a gente também tenha corpos lisos, que é o segundo capítulo do livro. E o que seriam esses corpos lisos? Corpos lisos seria uma positividade exagerada, tudo sempre igual, tudo mais padronizado e tudo sem conflito.
Então ele faz um resumo disso, uma frase que eu acho bem interessante. O que seria esse corpo liso? Que tudo acaba virando dados, né? Tudo acaba virando informação. Ele explica então que o dataísmo, ele dissolve o corpo em dados. Toda selfie que a gente tira, todo compartilhamento de informação que a gente passa na internet, não significa mais aquela pessoa que quer aparecer para as outras pessoas como uma pessoa narcisista que quer ver a sua própria imagem e vangloriar da própria imagem. Na verdade, hoje em dia, a gente tem a selfie como um vazio de comunicação que só gera mais dados, só gera mais informação, mas sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de conteúdo por trás. E essa estética do liso que a gente vê nos carros, nas obras de arte e também nos aplicativos, no digital, ele explica que o liso é uma superfície sem negatividade, sem dor e nem resistência. O que existe aqui é uma complacência, que é o que ele fala o tempo todo, essa palavra, complacência através dos likes. Então, quanto mais like tu recebe, mais vazio, mais liso, mais efêmero vira tudo aquilo que a gente produz, tudo que a gente sabe. Mas as pessoas estão cada vez mais buscando por esses likes. Por isso ele fala, então, colocar aqui uma parte bem importante do que ele define hoje em dia, o que é essa crise do belo. Então ele fala assim, ó, hoje nos encontramos em uma crise do belo, na medida em que o belo se tornou um objeto liso da curtida, do like, do conforto, do arbitrário e com isso um objeto para qualquer hora. E daí aqui então, através desse para qualquer hora, que a gente consegue entender como é que a gente vai salvar o belo, segundo ele. Então, como é que a gente salvaria o belo, já que hoje a gente tem essa crise, que tudo virou like, tudo virou curtida, tudo virou conforto, tudo virou liso? Para ele, então, o belo, ele tem que ser memorável, ele tem que ter lembranças, ele tem que ser a lembrança de algo e ele depende também da duração. Essas seriam as definições do belo. Já o contrário, né, o feio, vou dizer assim, ele não chega a falar feio nunca, né, no livro, mas se a gente fosse pensar no contrário de belo, são imagens digitais que obrigam os olhos à ingestão apressada. É tudo para ontem, é tudo para ser rápido, é tudo para ser em velocidade 2.0. Nós vivemos então numa época da precipitação. Tudo, até a arte, está atado sucintamente. Então, hoje em dia, a gente tem o mundo conectado, né? Temos as informações rápidas chegando por diversos locais e tudo isso está atado. Até ele fala sobre internet das coisas, mas essa internet das coisas não faz com que a gente tenha uma conexão maior. A gente só tem conexões numeradas, com pouco elo de relação. E para a gente fazer com que tenha mais conexão, a gente teria que criar o que ele chama de ligações narrativas. Para tentar explicar isso daqui, eu vou trazer um exemplo das Olimpíadas, já que nós estamos bem no meio das Olimpíadas de 2024, que está acontecendo agora. E eu vou trazer uma imagem que fez bastante sucesso do campeonato que o Gabriel Medina está competindo. Então, provavelmente vocês devem ter visto essa imagem do Gabriel Medina, que ele saiu de uma onda praticamente nota 10 lá em Tiahupo, e a comemoração dele foi ele no ar, voando e apontando para cima. Eu não sei se ele vai ganhar as Olimpíadas de 2024, porque a final vai ser amanhã, então eu tô gravando esse vídeo antes. Mas essa foto, ela é bonita, ela é bela pela narrativa toda construída para que ela surgisse. Então, às vezes, o belo é a construção desse momento, né? E não o momento em si. E por isso que a gente tem que ter essas ligações narrativas. Por isso que o belo não é efêmero. Por isso que o belo ele precisa ter lembrança e tem que ter duração. Essa imagem vai fazer ainda mais sentido e vai ser ainda mais bonita caso ele vença as Olimpíadas. Isso vai trazer mais beleza ainda para essa imagem. Mas isso só se constrói através de uma duração, através do tempo. E por isso que o autor defende que o belo também precisa desse tempo e que a gente não tem essa reflexão, esse tempo, essa duração com as redes sociais, com a estética do liso e com essa efemeridade da feiura,
que a gente tem o tempo todo, mesmo tentando chegar no belo. Então aqui, nessa imagem, o que faz essa imagem ser bela, né? O belo é durável, o belo é memorável, o belo é verdadeiro e o mais importante, que é o que ele fecha o livro, o belo é vinculativo. O que ele quer dizer com esse vinculativo? A gente tem que ter uma base para poder entender o belo, para ter essas conexões, esses nós para entender o belo, que é o contrário do que a gente vê hoje em dia, né? Então a crítica dele é que hoje nada é perene, nada é durável, tudo é volátil, como o mercado financeiro. Por isso ele defende então que o belo é um fenômeno da verdade. Ele fala bastante sobre a importância da verdade sobre o belo, daquilo que é real, além da complacência estética. E essa complacência estética, ela tem a ver com o nosso consumismo, né? Com a forma que a gente vive atualmente, onde tudo é artificial, onde tudo é descartável. E o consumo, esse consumismo, ele não dá tempo, ele não dá espaço para o belo. Então ele fala aqui na página 105. O belo não é a presença imediata e atual das coisas. A essência para a beleza são as correspondências secretas entre as coisas e as representações que ocorrem através de um longo espaço temporal. A própria vida representa uma rede de relações que se tecem interruptamente, novos fios entre os acontecimentos, que se duplicam para fortalecer essa trama. Então ele fala que a beleza ela ocorre através desse emaranhado de acontecimentos, né, que vão criando essa narrativa. E como a verdade é um acontecimento narrativo, a verdade começa apenas no instante em que um escritor, tomando dois objetos distintos, passa a estabelecer uma relação entre eles. Então, basicamente, a beleza está sempre em criar essas conexões narrativas. E, basicamente, então, ele finaliza o livro trazendo essas questões, né? Que para que a gente salve o belo, a gente precisa trazer a verdade, trazer a coerência, evitar o liso, evitar o superficial, o digital. E a salvação do belo é a salvação da vinculação dessas relações das coisas. Para finalizar esse vídeo e esse resumo, eu vou tentar conectar tudo isso, trazendo algumas relações entre eles e deixando ele mais bonito esteticamente. Então vou mostrar para vocês aqui num time-lapse rápido, melhorando um pouquinho esse resumo. E aqui para finalizar fiz alguns desenhos de cordas unidas, né, para representar esses vínculos que ele tanto fala que seriam justamente a salvação do belo. Então aqui essas conexões para a gente poder entender o belo e salvar o belo nos dias de hoje, onde tudo é liso, onde tudo é sem significado, onde tudo é efêmero. Certo, pessoal? Então esse é o resumo. Vou finalizar ele e se você gostou, não dê o like, só aprecie até o final esse vídeo, que é assim que a gente vai contemplar o belo e vai trazer mais vínculos. E se quiser trazer mais vínculos através do belo, deixe um comentário dizendo belíssimo, que daí eu vou conseguir entender se tu viu até o final esse vídeo. Então é isso aí, vou finalizar esse resumo e deixo disponível aqui na legenda para vocês baixarem. Um abraço e até o próximo resumo.